Então vamos ver aqui em curto a quanto ele fica. Deu pra ver que quase zerou ali a voltagem. Isso aí porque ele não estava em solda, estava em curto. Ó. E volta aí aos 50 amperes, aos 50 volts. Ó. Então em solda ele vai ficar essa média aí de 25 a 30 volts. Eu coloquei ali só para colocar em curto para vocês verem. Eu coloquei nele aqui para desligar o disjuntor de 70 amperes. Que a entrada desse transformador ele entra em média aí uns 60 amperes. E vai sair 250. Aí você deve estar pensando, mas como é que entra 60 e sai 250? Essa também é uma das particularidades que a gente vai estudar nessa aula sobre transformadores. Como que é isso? Aqui tem um outro modelo de transformador usado para soldagem, que é mais conhecido como ferro de solda ou pistola de solda. Então essa pistola de solda é para soldagem de fios. Ela induz aí uma corrente nesse enrolamento secundário, fazendo aquecer ali um filamento ali, que pode ser de tungstênio ou mesmo de cobre ou outro material aí. E esse material aquecido vai derreter a solda para a soldagem de componentes em placas eletrônicas ou mesmo em outros lugares, soldagem de fio, soldagem de cabos. Então ele tem um pequeno enrolamento primário. Esse enrolamento aí recebe o 220, que é a corrente daqui, e distribui para esse enrolamento secundário aí cerca de 0,8 volt, não chega a ser 1 volt, mais uma amperagem alta que aquece esse ferro e derrete. Então é só para vocês verem esse outro modelo de transformador usado para soldagem, o mais conhecido como ferro de solda. Então agora eu vou desmontar esse transformador aqui e mostrar para vocês o princípio de funcionamento. Bem, aqui eu já tirei a capa de proteção dele já, do transformador. Aí tem a entrada dele e aqui é a saída. Então primário e secundário. Ou então também o primário pode ser do lado de cá e aqui o secundário. Então voltando a lembrar, primário é esse enrolamento que está recebendo a carga. No caso esse aqui ele pode ser o primário, entrada 220 e saída 110. Ou em uma rede 110, ele pode fazer aqui desse lado o papel de primário, entrar 110 e sair 220. Mas como isso acontece? Isso acontece pelo fenômeno de indução. O que acontece aqui é que esse enrolamento, por exemplo, nesse cá, aqui, ó, esse primário, uma suposição, se ele tem 220 voltas para a entrada de 220 e do outro lado só tem 120 voltas, vai sair 120 volts. Isso é só uma suposição. Depois a gente vai tomar as medidas corretas. E essa entrada aqui, se tem 120 voltas, cada volta suportando 1 volt, e do outro lado tem 220 voltas, vai sair 220. Se desse lado aqui tem 110 voltas, e está entrando aqui 110 volts, e do outro lado só tem uma volta, vai sair só 1 volt. No caso, aqui só para você ter um exemplo, se ele fosse 1 volt por volta. Bem, outra particularidade dos transformadores é o formato de suas chapas, né? Esse transformador aqui, ele tem o formato das chapas em E e I. Aqui, em E e I. Então, como procede a montagem dele? Monta-se assim, coloca aqui. Depois essa outra parte vem aqui travando essa parte aqui. E aí, do outro lado de cá, torna aí um I e outra parte. Aí vai sempre travando ele. A outra também,
que é em F, duas montagens em F. Então olha como é a chapa desse transformador aqui. Vai uma parte em F de um lado, uma parte em F do outro lado. E aqui para travar é colocado aqui inverso. Porém esse tipo de transformador ele vibra mais que os outros, ele é mais barulhento, devido que ele não tem uma boa trava aqui nessa junção. Então esse lugar aqui, como não tem como apertar ele tanto, ele vibra bem mais. Ele não tem uma boa eficiência assim, ele não é muito bom. Esse em E, em I, já é melhor de fazer as montagens. É que essa chapa ela não é uma chapa comum, não é um ferro comum. Ele é um ferro silício, uma mistura aí de aço com silício para fazer uma chapa magnética melhor. Então, esse outro transformador aqui, a chapa só é em I. É só em I. Veja que aqui no meio não tem nenhuma chapa. Então, nesse tipo de transformador aqui, é chamado de transformador nuclear. Porque esse núcleo dele no meio aqui é A. Como dá para ver aí, ó. E esse outro transformador, que tem o núcleo no meio, é chamado de transformador encouraçado. Né? Aí, ó. Então, vou terminar de desmontar ele aqui para a gente fazer as medidas. Bem, aqui eu já tirei todas as chapas já do transformador. Então vamos trabalhar em cima desse carretel agora. O projeto vai ser montado com esse transformador, como eu falei. Então ele... Olha como é que é aqui o carretelzinho dele, um carretel de plástico. E caso você tenha aí a chapa do transformador, mas não tenha um carretel como esse, ou a dimensão do seu tráfego vai ser maior ou menor, tem como você fazer as capas dele com papel. Você faz um moldezinho aí, por exemplo, aí com chapa, no formato do carretel. Aí você pega, cobre por cima com um papel de uma boa espessura. Pode ser um papel parafinado, que tem uma melhor resistência aí, que ele vai ser melhor para você enrolar também. E ele vai ter uma isolação melhor no caso de enrolar. Pode ser um papel de seda, mas que tenha várias camadas, ou mesmo papelão, ou uma madeira mais fina. Pode ser uma madeira mais fina também, o Duratex, para você enrolar. E se você fizer o seu molde aí de chapa, você vai deixar ela com abertura para você poder retirar a chapa depois. Vou lhe mostrar um modelo para você ver. Olha, aqui está um tipo de carretel feito com chapa. Esse é só um molde. Por cima desse molde, coloca aí o papel isolante ou uma fibra. Aí depois, na hora de tirar, que já está todo enrolado, é só dobrar esse molde aqui, ó. Apertou ele aqui, ele fecha um pouco essa parte aqui, ó, encolhendo aí o molde sobre o enrolamento, e ele sai fácil dentro do enrolamento. Bem, por exemplo, esse aqui. Esse aqui foi enrolado dessa maneira. Olha, a bobina já está toda enrolada, já foi colocado sobre ela aí o verniz. E por baixo aí tem o isolante, o papel isolante. E aqui ainda falta colocar ainda o ferro silício nele aí, para fazer a bobina. Ou também pode ser aí um indutor nuclear, né? Nuclear é quando o núcleo não há núcleo de ferro, é um núcleo de ar. E os núcleos de bobinas geralmente são o ferro silício, ferrite, entre outros. Então, o que vamos usar aqui para tirar as medidas desse projeto nosso que a gente quer fazer? Bem, um dos parâmetros que eu uso sob medida é que os transformadores podem ser construídos com uma porcentagem de potência. Essa é uma potência aparente. Isso quer dizer que essa porcentagem pode ir de 25 a 45, chegando a 50 nos melhores transformadores.
Então, como é usado essa porcentagem? Essa porcentagem é usada assim. Você mede o núcleo do transformador, exemplo aqui, esse é o carretel daquele transformador que a gente desmontou. Então, vamos medir esse núcleo dele aqui, né? Largura e comprimento dele aqui, ou seja, a altura dele, né? A largura e a altura, e multiplicar a largura pela altura. E aí chegaremos aos milímetros cúbicos do núcleo, né? É milímetro cúbico porque ele tem assim e assim, né? Então vamos chegar aqui a esses milímetros. Como vamos estar medindo aqui, vai ser milímetro quadrado, né? Exemplo, se aqui é 2 centímetros vezes 3 centímetros, vai ser 6. Então ele vai ter uma medida de 6 centímetros ao quadrado. Cúbico seria se nós medíssemos assim, assim e depois assim. Essa outra medida também vai ser usada mais depois quando vamos escolher os fios. Primeiramente vamos saber a potência aparente dele aqui. Bem, outra coisa que vamos olhar, interessante aqui na chapa do transformador, é que essa perna do meio, ela é 2 vezes maior, ou melhor, mais larga que as pernas laterais. A exemplo, aqui, ó, deu para se perceber aqui que os dois ferros I do mesmo transformador deu para cobrir aqui, ó, a perna do meio, é a perna central, é a perna onde vai aí o enrolamento de fio. Então essa perna ela tem que ser sempre a mais larga que as laterais. Então as medidas sempre é feitas assim: A1 e A2. A2 tem o dobro de A1. E aqui nesse transformador nuclear é a mesma coisa. O transformador nuclear ele é enrolado nas pernas laterais, aqui e aqui. Então essas pernas aqui, ó, na parte de cima onde fecham ele, tem a metade dessas pernas laterais aqui onde está o núcleo. Então vamos começar aqui o nosso projeto.